Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre um tema que é um pouco pesado, um pouco difícil, então eu já vou fazer um alerta aqui de gatilho. A gente vai falar sobre um tema que é sobre abuso sexual, sobre crianças que sofreram abuso sexual. Então, se você tem algum problema com esse tema, não assista esse vídeo e procure atendimento psicológico, procure algum tipo de terapia que possa te auxiliar a elaborar, lidar com essas dores traumáticas. Eu tenho percebido, assim, já há um tempo, que na prática clínica tem tido muitas... A maioria das pessoas que procuram tratamento comigo, na minha experiência, são mulheres. Então, eu tenho hoje 85% dos pacientes são mulheres. E dessas 85%, eu posso dizer que 90% já tiveram algum tipo de abuso sexual na infância. Né? E quando a gente vai olhar as estatísticas, a gente percebe que a cada 1 hora, 3 crianças ou adolescentes são abusados sexualmente no Brasil, uma estatística do Brasil. Então é muita criança, se a gente for colocar isso por dia, é um número muito assustador. Né? São crianças sendo tiradas a inocência, né? Sendo violadas nos seus direitos, violadas no seu corpo. Então é muito grave a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa hoje, é importante que a gente fale sobre educação sexual, que a gente brigue por esse assunto na escola. As crianças precisam saber quais são as partes íntimas, elas precisam saber quem pode tocar, como que pode tocar, o que é abuso, elas precisam dar nome para as coisas para que elas consigam verbalizar se elas passarem por alguma situação próxima de um abuso. Porque é um dever da sociedade, né? É um dever dos pais, da família, da sociedade como um todo, do Estado, de velar pela segurança das crianças. Porque essas crianças, elas vão levar, as crianças que passam por esse tipo de abuso, por esse tipo de violência, por todo tipo de violência, né? Mas eu estou falando especificamente da questão sexual, porque o grande número de abusos acontece com meninas. Né? Acontece sim com os meninos, existe também esse outro lado, mas a grande maioria são mulheres. E os homens também, quando eles passam por esse tipo de situação, os meninos, eles não falam, eles têm muito medo de falar sobre isso, né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa levar isso para a escola, a gente precisa fazer com que essas crianças se sintam fortalecidas para trazer à tona, para fazer denúncia, para se posicionar a respeito desses acontecimentos, porque normalmente o que acontece? O corpo, ele tem zonas de prazer, que é natural. Então, quando as crianças são tocadas e elas sentem prazer, elas se sentem culpadas por sentir prazer. E elas se sentem responsáveis pelo abuso que elas estão sofrendo. Elas não conseguem perceber que elas são crianças e que elas não têm responsabilidade com o que o adulto faz com o corpo delas. Então, é muito importante a gente falar sobre isso. E eu percebi também, dentro da minha prática clínica, que tem alguns sinais de que as pessoas foram abusadas, mas que elas não têm consciência daquilo, elas não sabem que elas foram. Então, assim, se você tem alguma sensação, tipo, nossa, será que eu já fui abusada? Essa dúvida já é um indício de que isso pode ter acontecido, tá? Se você tem também bloqueios para lembrar da infância, então quando alguém pergunta assim, como foi sua infância? E você não lembra. O bloqueio da memória, ele pode ser uma defesa que você criou para não acessar uma dor traumática, para não acessar um trauma. Então esse também pode ser um sinal. Se você também tem questões físicas, né? Você não consegue sentir prazer, você não consegue se vincular, você não consegue confiar na figura masculina ou na figura oposta. Isso também pode ser um sinal de que houve algum tipo de abuso, algum tipo de violação sexual na sua infância. E um outro tipo também que eu gostaria de falar para vocês é quando você tem a sua questão sexual resolvida, mas você se sente abusada. Então, alguém fala com você alguma coisa, fala um não para você, sente que aquilo é um abuso. Você sente que você está sempre sendo abusada, desmerecida, diminuída, muita insegurança. Isso também pode ser um sinal de que você foi abusada sexualmente na infância. Então procure tratamento se você tem algum desconforto para falar sobre esse assunto, se você tem alguma dúvida, se você sente que tem alguns bloqueios ali que precisam ser olhados, procure ajuda profissional, tá bom?
É um tema muito pesado, mas eu queria trazer isso para vocês porque está sendo muito comum isso acontecendo no consultório e eu acho que é importante a gente pensar na cura, né? O caminho da cura, às vezes ele é muito romantizado, mas ele faz com que a gente às vezes precise lidar com aquelas dores que a gente não quis olhar. Porque quando nós somos crianças, nós não temos ferramentas internas para lidar com dor, com trauma, com problema. Mas quando a gente está adulto, a gente já pode começar a pensar em resolver questões que lá na infância ainda permeia a nossa vida de adulto, ainda dói, ainda prejudica, como se a gente tivesse paralisado naquela dor que aconteceu lá atrás. Então eu vou deixar essa reflexão com vocês. Se surgir alguma questão, alguma dor, vocês podem procurar a gente aqui no espaço, nós temos estrutura para trabalhar com esse tipo de assunto. Então, gratidão por ouvir.